Então, gente, boa noite a todos e todas, bem-vindas aqui ao nosso canal Filosofia de Primeira, com mais uma temática aqui sobre esse programa que eu chamo de Metanoia, trazendo temas atuais ao nosso tempo, à nossa época, né? E hoje trazendo mais uma temática aqui bastante interessante, filosofias positivistas, relativismos e o fenômeno da religião. Como nessas 3 semanas temos falado sobre as religiões no sentido mais descritivo, mais analítico, não? E esse é o nosso objetivo aqui, não trazer nenhuma forma de valor, mas a descrição de cada crença, cada fé. E indo direto ao texto com vocês, trago um aforismo aqui com vocês, que diz: cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade. Filosofias positivistas, relativismo e o fenômeno da religião. Quando se fala em pensamento positivo, não se trata de positivismo social estruturado, em teoria, como se falou anteriormente. Estamos nos dirigindo à questão cultural das sociedades de massa, muito mais ligadas a cada sujeito em si. O homem moderno se tornou performático mediante a sua própria posteridade, o que chamamos de espírito da época. Vão as técnicas de meditação oriental até literaturas de autoajuda que possam trazer mais saúde, diminuir a tensão, o estresse do dia a dia e a melhor produção na atividade laboral. Isso tem gerado um grande mercado financeiro, coaches, palestras motivacionais, etc. Muitas empresas e organizações têm aderido a essas novas culturas. A busca pela felicidade, a melhora das emoções, a qualidade de vida entre seus associados e colaboradores. Já a questão dos relativismos é uma primeira impressão dada, como ele tem se espraiado, tomado espaço entre a religião, a ciência e o próprio mercado. A coisa fica tão difusa que a filosofia e o pensamento positivo se misturam a hábitos de crença ou fé. Com a ajuda da tecnologia, sites, blogs se multiplicam pelas redes sociais. Há um processo célere nisso tudo, um tipo de secularização se misturando consumo com o ingrediente de uma nova religião que vai se modificando a cada momento. O fenômeno desse novo tipo de fé acaba suplantando o antigo modelo religioso, não só para fins de salvação da alma, mas que seja capaz de trazer respostas para resolver as dores do tempo presente, independentemente da raiz da crença dos sujeitos. Sendo isso um forte indício que essa manifestação ou contingência não tem uma delimitação entre o sagrado e o mundano. A chamada fé institucional deixa o monopólio do tempo sobre os sujeitos. Ela passa a disputar com outras formas de atividades prosaicas, entretenimento, trabalho, uma nova apresentação de fé e verdade metafísica diferente da tradição cristã. A verdade enquanto uma confiança mística hebraica, a emuná, da fé, ou a verdade, a veritas, com fidelidade apresentada pelos pais da igreja e a mente do divino sobre o pensar do homem. Ela passa como algo relativo ao sujeito, não necessariamente uma verdade única, mas se apresenta e se retrai aos homens ao mesmo tempo.
aquilo que os gregos chamavam de aletheia, o que não se revelou ainda. Portanto, estamos falando de algo sincrético. Então é possível perceber isso com mais exatidão dentro da chamada sociedade de rede, essa miscelânea do junto e misturado. Uma fé pautada no próprio sujeito livre, sem mediações ou tutelas institucionais, fruto da herança ou adesão. Então aqui, né, o que a gente pode falar disso? Quando a gente fala de positivismo, quando a gente fala de não estruturado, é aquele positivismo que a gente é proposto pelo Augusto Comte, né, pai da sociologia, né, de um estado metafísico, um estado teológico, um estado positivista, etc. Que você acha que em um dos meus vídeos eu falo anteriormente sobre isso. Essa ideia de um pensamento positivo, ela sai da ideia de que somente as religiões institucionais têm esse monopólio. Então o sujeito passa a pensar por si próprio, né? Sem uma tutela, na verdade, né? E a outra questão é a busca pela felicidade, né? Que as religiões sempre propõem a ideia da salvação, da felicidade, né? De um sentido mais do sujeito perdido, né? O sujeito se volta a Deus, as questões da fé. Ele pode ser um sujeito mais bem-sucedido, mais bem-aventurado, um termo mais bíblico. E hoje a gente vê que é uma miscelânea. Miscelânea em que sentido? O sujeito, ele vai numa celebração, numa missa, num culto, num outro tipo de... numa palestra espírita, e de repente já leu o horóscopo, ele vai num coach motivacional. Então ele pega ingredientes de cada momento, de cada espaço, para crescer a sua fé pessoal. Então essa cultura da performática seria a ideia de que eu preciso de respostas para o hoje e o agora, né? Não estou tão interessado na minha posteridade, ou seja, do que vai me acontecer no futuro. Eu preciso planejar. Como eu não tenho controle do futuro, então me cabe eu organizar o meu presente, já que o passado é algo que já se foi. Então essa ideia das novas culturas, elas é uma miscelânea, né? É um sentido de positivismo filosófico, mas esse sentido cultural, que vem a questão do hábito, das crenças, dos atos, das formas como os sujeitos trabalham com a questão da fé. Não necessariamente algo que seja pela igreja, ou que seja pela uma criação dos pais. Então o sujeito, a partir dele mesmo, ele entende onde ele deve buscar a sua felicidade, o seu sentido de vida. Então ele vai aonde ele achar melhor, nas palestras motivacionais, na igreja, no culto, na missa, na religião espírita, na celebração afro-brasileira, nas religiões mais sectárias, no islamismo, no judaísmo, sei lá, onde que ele entende que pode ter um sentido de fé sobre si. Como ele encara o mundo a partir daquilo que ele acredita, a partir daquilo que ele acredita como seu valor, seus juízos de valores. Então é mais ou menos dessa forma que acontece hoje no mundo, mais pós-cristianismo, como alguns autores
seja, uma miscelânea de produtos, né? Como se a ideia de fé fosse um, um, um restaurante, né? Um festival de serviço, né? Um portfólio de serviço, né? Onde cada um oferece melhor o seu produto, né? Então, seria essa ideia de um relativismo, né? Ou seja, tudo está junto e misturado. Por isso tem a ideia de que de uma herança da fé hoje em dia é uma coisa que já está não tão presente nas famílias e nos arranjos familiares, né? Não é a preocupação dos pais passar essa ideia de uma fé, apenas que os filhos possam serem pessoas bem-sucedidas, financeiramente, emocionalmente, não necessariamente a partir da herança da fé. Então, seria isso, pessoal.